Bom, agora vamos lá para a transmissão de calor. Lembre-se que quando eu comecei a falar sobre calorimetria, eu falei assim, se você pegar dois corpos de temperaturas diferentes, colocar eles próximos um do outro, aquele de maior temperatura vai ceder calor para o de menor temperatura, certo? Esse ceder calor para o de menor temperatura está acontecendo aí uma transmissão, né? Uma transmissão de calor, passando de um ponto para o outro, transmissão de energia. Essa energia é o calor. E o que foi verificado, que essa transferência de energia, essa transmissão de calor, ela acontece de três modos. Ela acontece por condução, acontece por convecção e acontece por irradiação, ou simplesmente radiação. A condução, ela acontece de uma forma mais efetiva nos sólidos, tá? E ela acontece da seguinte maneira, olha, imagina que eu tenho aqui uma barra de ferro. Vamos supor que essas bolinhas que eu estou fazendo sejam os átomos de ferro. Aí eu vou lá e coloco uma chama aqui, coloco fogo aqui, ou seja, forneço calor para esse átomo de ferro. O que vai acontecer? Ele está a temperatura ambiente, está vibrando lá, aí eu começo a fornecer calor, ele começa a vibrar mais, correto? Ele estava vibrando, aqui assim, bonitinho, eu comecei a fornecer calor, ele começou a vibrar mais. No que ele começa a vibrar mais, o que acontece? Olha aqui, ó, ele bate, ele colide com outro átomo. E o que acontece numa colisão, quando um corpo colide com outro? A transferência de energia, né? Então, esse átomo, ao colidir ali, ele transmite parte da sua energia para esse átomo, que começa a vibrar mais, bate naquele ali, que começa a vibrar mais, e assim por diante, até chegar lá na outra extremidade. Então, aqui, o que acontece? O calor, ele vai sendo conduzido de um átomo para o outro, até chegar na outra extremidade. Por isso que a sua mãe, você, seu pai, alguém lá da família vai lá, faz o almoço, né? Tá lá a panela de feijão, e aí tá aqui a concha, ele vai lá e deixa a concha do feijão aqui assim, né? E fala assim, ó, o almoço tá na mesa, vai lá comer. E aí ele deixa ali, passa uns 15, 20 minutos, lá vai você, bonitão, todo, né, cheio de fome, bota o arroz, carne e tal, e você vai pegar o feijão, na hora que você põe a mão aqui, você queima a sua mão. No cabo aqui, você queima a sua mão, porque está extremamente quente. Mas o que aconteceu? Se o feijão está aqui embaixo, por que lá está quente? Porque aconteceu isso aqui. O feijão transferiu o calor para essa parte da concha, e ela foi conduzindo o calor até chegar lá em cima. Por isso que ela fica toda quente. Porque aconteceu a transmissão de calor por condução. O calor foi passando de um átomo para o outro até chegar na outra extremidade, tá? Então, e aí isso aqui vai acontecer de uma forma muito eficaz nos sólidos. Por que nos sólidos? Porque os átomos estão mais próximos um do outro, né? Na fase líquida eles estão mais distantes. Então, esse tipo de transmissão até acontece no líquido, mas é de uma forma tão pequenininha que a gente faz, o que a gente faz na física? A gente até despreza, porque é uma coisa tão insignificante, a quantidade de calor que vai passar nos líquidos e nos gases, que a gente desconsidera, a gente considera desprezível. Então, por isso que eu coloquei aqui, né? Eu não coloquei que só acontece no sólido, eu coloquei que acontece de forma mais efetiva, mais aparente, de uma forma muito acentuada, acontece nos sólidos, porque vai passando de um átomo para o outro, e para passar de um átomo para o outro, quanto mais perto tiver, melhor, né? A outra transmissão é a convecção, e aqui eu coloquei que acontece de forma mais efetiva nos fluidos. Lembrando que fluido é líquido e gás, né? Como que acontece a convecção? Você chega lá no café da tarde, chega lá às 3 horas da tarde, você quer tomar um café, aí você vai lá fazer seu café, né? Pega o caneco, põe a água lá dentro,
para ferver, para você poder passar o café, né? Então você começa a fornecer calor aqui embaixo, correto? E o que vai acontecer, gente? O que vai acontecer é que as moléculas de água que estão aqui embaixo é que vão esquentar primeiro. Porque o fogo está exatamente nessa parte. Então essa parte do caneco vai esquentar primeiro. Por condução, parte desse calor vai vir para as paredes laterais do caneco, né? Mas efetivamente essa parte aqui vai esquentar mais. Aqui também esquenta, mas menos. Então o que vai acontecer? Essas moléculas que estão aqui assim, elas vão esquentar. Quando elas esquentarem, o que vai acontecer? Como elas vão aquecer, elas vão passar a vibrar mais, o volume dela, que elas vão ocupar vai aumentar. E se o volume que a molécula está ocupando, né? Porque a molécula estava ocupando esse espaço aqui. Na hora que você esquenta, ela passa a ocupar esse espaço. Ó, ela estava ocupando esse espaço e agora ela passou a ocupar esse espaço. Então o que eu fiz com o volume? Aumentei. O que vai acontecer com a densidade? É inversamente proporcional. A densidade vai diminuir. Essas moléculas vão ficar menos densas e se ela fica menos densa, o que ela faz? Ela sobe. De que jeito? De qualquer jeito? Não. Como essa parte aqui aqueceu um pouquinho, essa lateral aqueceu um pouquinho, o que vai acontecer é que todas essas moléculas que estão mais ou menos por aqui vão sofrer essa redução de densidade e essas moléculas que estão aqui em cima vão começar a subir. Aí o que as outras vão fazer? Olha só, aqui está cheio de molécula fria, pesada. Aí elas estão vendo, essa aqui viu que a molécula que estava em cima dela começou a subir. O que ela vai fazer? Ela vai atrás, fala assim, opa, aqui está mais fácil. Essa aqui fala assim, opa, aqui também está mais fácil. E o que vai acontecer é que essas moléculas vão começar a subir por aqui, fazendo assim. E as moléculas que estão aqui vão começar a descer. E aí, com o tempo, o que a gente percebe é esse movimento aqui, ó. As moléculas mais quentes vão subindo pela lateral, quando chega aqui ela desce pelo meio. Então você vai ter isso, ó, as moléculas vão subindo e vão descendo. E aí lá dentro do caneco, você vai ter literalmente, tá? Esse movimento aqui de moléculas de água. As moléculas mais quentes subindo, as mais frias descendo. Então você vai tendo esse movimento aqui. Esse movimento, né, de subir, descer, de circular, nós chamamos de correntes de convecção. E isso não acontece só no caneco de fazer café, isso acontece no ar também. Por exemplo, vocês já viram, principalmente o urubu faz muito isso, né? O urubu ele fica girando aqui, ele fica voando no mesmo lugar, em círculo. Eu me lembro quando eu era criança, que eu me mudei para Minas, eu nasci em São Paulo, né? E eu fui para Minas e em São Paulo eu não via urubu, né? Onde eu morava não tinha essas coisas. E aí quando eu fui para Minas, eu comecei a ver muito urubu e eu via muito eles fazendo isso quando eu era criança. Eu tinha ali 9 anos. Eu via muito isso aqui. E eu perguntava para meus pais, por que o urubu fica desse jeito? Não é porque tem carniça aqui. Ele fica girando em volta da carniça, porque tem carniça naquele ponto ali. Eu falei, tá bom. E para mim era porque tinha carniça ali. Sempre quando eu via o urubu voando, eu falei, tem carniça ali. E depois eu descobri que era mentira, não é por causa disso não. Provavelmente vocês também já ouviram isso de alguém da família, que eles ficam circulando porque tem urubu aqui. Tanto é que existe uma expressão, né? As pessoas falam assim, aquele pessoal está em volta de fulano de tal igual urubu, né? Exatamente porque essa informação é equivocada de que ele está circulando aqui por causa de carniça, não tem nada a ver com isso. Sabe o que acontece? É o seguinte, o urubu é uma ave de grande porte, por isso ele é muito pesado e ele gasta muita energia para voar. E aí o que aconteceu? O que a natureza fez com esse bicho? A natureza deu a ele uma programação ou uma inteligência, que você quiser, que acontece o seguinte, você imagina que você tem aqui a superfície da Terra, né? O Sol está batendo, o Sol está esquentando a Terra, essa Terra está aquecida,
As moléculas de ar que estão aqui vão fazer o quê? O mesmo que as moléculas de água lá no caneco, vão aquecer. Elas vão aquecer e nesse caso aqui, elas vão fazer esse movimento aqui, ó, literalmente, vão subir. Ao contrário lá do caneco, né? O caneco é por causa das paredes laterais, por isso que faz esse movimento, mas aqui não. Aqui simplesmente vai subir. O que esse urubu faz? O urubu realmente ele come animais mortos. E eu me lembro também quando era criança que meus pais falavam assim, o urubu ele acha carniça pelo cheiro. E também é outra mentira. Porque um bicho que come uma carne que está em estado de putrefação, ou seja, está fedendo, está com mau gosto, esse bicho não pode ter nem olfato nem paladar aguçado, porque senão não come. Mas ele tem uma visão muito aguçada, ele enxerga bem e enxerga longe. Para poder caçar, então, o urubu, quanto mais alto ele tiver, vocês concordam comigo que quanto mais alto eu estiver, mais longe eu consigo enxergar. E o urubu faz exatamente isso. Ele, para poder verificar onde tem algum animal morto, para ele poder se alimentar, ele prefere ir o mais alto possível, porque ele vai conseguir enxergar mais longe. Só que tem um detalhe, se ele for tentar fazer isso por conta própria, ele não chega nem no meio do caminho. Ele vai cansar no meio do caminho e vai ter que voltar. E aí o que esse bicho faz? Esse bicho faz o seguinte, ele vai caçar, tá com fome, então ele levanta voo, e aí ele vai voando aqui assim, ó. Quando ele chega ali, ele sente essas correntes de convecção ascendentes, esse ar subindo. Aí olha o que ele faz, ele simplesmente para de bater as asas, ele fica simplesmente com as asas abertas e ele começa a fazer isso aqui, ó. Ou seja, o urubu, ele não voa em círculo, ele voa em espiral. E ele está fazendo aquilo não é porque tem carniça aqui, ele está fazendo isso porque aqui existem correntes de ar quente para cima. Ele usa o ar e aí ele não bate asa, ele fica com a asa parada. E ele vai fazendo isso até chegar o mais alto possível. Porque aí aqui de cima ele dá lá umas circuladas para poder ver se ele acha algum animal. Se ele achar, ele vai sair daqui e ele vai literalmente começar a cair. Porque ele não vai bater a asa, ele vai ficar com a asa aberta e vai começar a descer igual a asa delta. Se ele achar uma outra corrente de ar, ele volta a fazer isso aqui, para poder adquirir altura, tá? E não é só o urubu que faz isso. Aves de grande porte fazem isso para economizar energia, tá bom? E o ser humano, como diz, né? Na natureza nada se cria, tudo se copia. O ser humano foi lá e copiou esse artifício do urubu de circular assim para poder percorrer grandes distâncias. E numa brincadeira dessa, um urubu consegue percorrer aí 5, 10 quilômetros sem precisar bater asa. Ele vai aqui, vai até uma certa altura, depois começa a descer. A hora que ele achar outra corrente de convecção, ele faz de novo, ele pode fazer isso aí, ele consegue andar 5, 10 quilômetros, andar não, né? Voar 5, 10 quilômetros, percorrer 5, 10 quilômetros sem gastar praticamente um pingo de energia, porque ele usa a natureza a seu favor, tá bom? Bom, a radiação, ela acontece por ondas eletromagnéticas e por isso pode acontecer no vácuo. Essa aqui e essa aqui, como essa aqui acontece no sólido e essa acontece no líquido, elas precisam de meio material para acontecer. Essa aqui não precisa. Como ela acontece por onda eletromagnética, ela não precisa de meio material. Ela pode acontecer. Pode ter radiação na água, no ar e pode ter também no vácuo. E ainda bem, porque é dessa forma que o Sol manda calor para a gente. Porque entre o Sol e a Terra você tem um espaço e no espaço você tem um vácuo. O calor se propaga, a luz se propaga porque eles se propagam por ondas eletromagnéticas. E uma onda eletromagnética não precisa de meio material para se propagar, tá bom? A radiação é simples. O que eu vou falar para vocês é da aplicação. Vou fazer um churrasco, né? Como que normalmente a gente faz churrasco? A gente pega o carvão, coloca o carvão, bota fogo lá, forma a brasa, aí eu vou lá e coloco o espeto aqui, né? Coloco o espeto aqui com a carne, e o espeto tem que ficar em cima, porque senão a carne não vai assar. Então,
Essa carne que está aqui no espeto, ela não assa, porque se eu coloco aqui em cima e estou dizendo assim, ó, para a carne assar, ela tem que estar em cima da brasa. Eu estou afirmando que a carne que está ali, ela está assando por convecção. O carvão aqui está esquentando o ar está subindo e é o ar que está assando essa carne. É isso que eu estou afirmando dessa forma. Só que quem está assando a carne é a radiação. Esse carvão aqui, ele está irradiando calor em todas as direções. Você colocar a carne ali, o que está fazendo ela assar é a radiação. Se você for para o sul do país, lá no sul do país eles não fazem churrasco desse jeito. Eles colocam a carne, o espeto aqui do lado. Eles colocam o espeto do lado para poder assar. E vai assar exatamente igual a essa. Vai ter diferença no sabor. Qual a diferença? Essa carne, quando ela começa a assar, ela começa a soltar gordura. Essa gordura cai aqui, o que que acontece? Fumaça. O que que nós fazemos no nosso churrasco? Nós defumamos a carne. Além de assá-la, a gente ainda faz uma defumação nessa carne. Então, o nosso churrasco é uma carne assada e defumada. Desse jeito aqui não vai ter fumaça, consequentemente não vai ter defumação. Se você pegar uma carne desse jeito aqui e uma outra desse jeito aqui, você vai falar que essa carne aqui não está assada direito. Ela vai estar assada, só que ela não vai estar defumada, tá? Ou seja, você pode colocar do lado que vai assar do mesmo jeito, tá? Eu me lembro que teve uma época que o pessoal começou a fazer propaganda de uma churrasqueira que poderia ser usado na sala da sua casa, porque ela não fazia fumaça. E vendeu a rodo, muita gente comprou. E qual era, o que essa churrasqueira tinha de diferente? Nada. O que acontece? Você vai ali na loja comprar uma churrasqueira, né? Tá aqui a bandeja onde você coloca o carvão, vem aqui o suporte onde você coloca os espetos, né? Essa churrasqueira, o que ela tinha de diferente? O que ela tinha de diferente? Você tinha lá a churrasqueira aqui assim, né? Aí a bandeja onde você colocava o carvão, ela ficava aqui, ó. Aqui. E as laterais dessa bandeja era uma grade. Então aqui era tudo vazado. Então você colocava o carvão, tampava aqui, colocava aqui o carvão, botava fogo, então formava lá o carvão em brasa e o espeto. O espeto você colocava aqui do lado. O espeto com a carne ficava aqui do lado. Aqui embaixo tinha uma bandejinha onde você colocava água. E aí não dava fumaça. Mas por que não dava fumaça? Ora, porque a carne, quando ela ia assando, a gordura caía toda aqui nessa bandejinha com água. Não caía lá. Então não dava fumaça, porque o que dá fumaça é a gordura caindo. E neguinho comprou isso a rodo, tá? Um monte de gente comprou. E depois acabou deixando de lado, por quê? Porque não se adaptou ao sabor, né? Porque estava acostumado a comer uma carne defumada. E aqui ela não estava, ele achou estranho, não assa direito e acabou largando. Mas a empresa que bolou e fez a propaganda ganhou dinheiro a rodo com gente comprando esse tipo de churrasqueira porque ela não fazia fumaça. Ô, gente, isso aqui é o mesmo da carne do frango assado, né? Quando você vai comprar um frango assado, como que você vê lá? É um móvel, né? É um móvel assim. Aí lá no fundo você tem uma parte comprida, cheio de buraquinhos, aonde está a chama ali, e ele fica aqui na frente, ó, né, rodando aqui. E ele está assando igual o churrasco, né, com diferença que a gordura está caindo lá para baixo, né, e ele está assando por radiação. Então, a forma com que assa o frango, o bolo, lá dentro do forno, tudo por radiação ou irradiação, tá bom? Bom, agora deixa eu voltar aqui na condução. Bom, eu estou falando para vocês que a condução acontece assim. Eu coloco
eu forneço calor para esse átomo manda calor para esse, que manda para esse, que manda para esse. Ou seja, o que eu tenho ali é o calor andando aqui. O calor está andando. A quantidade de calor está andando aqui. E aí, como eu estou tendo uma quantidade de calor que está se movimentando através desse sólido, foi necessário fazer uma definição a mais dentro da condução, que é a de fluxo de calor, que eu vou representar, eu não, né? Nós representamos pela letra φ, tá bom? Que é dessa forma aqui. Se você for lá no editor de texto, você vai ver dessa forma aqui. Eu faço mais simples, tá? Eu simplesmente faço uma bolinha com um risco no meio. Na verdade, todo mundo faz assim. Aqueles dois risquinhos bonitinhos ali em cima, acaba a gente não fazendo. Então, fluxo de calor. O que a palavra fluxo significa? Fluxo de pessoas, fluxo de carro, fluxo de água, fluxo de caixa. Todas as expressões provavelmente vocês já ouviram uma ou outra. Fluxo tem a ver com a quantidade de elementos que está passando por um certo local. Fluxo de calor. Fluxo de calor é a quantidade de calor que está passando através de um sólido. Está passando através de um sólido. Por unidade de tempo. Por definição, fluxo de calor vai te informar qual a quantidade de calor que está passando através de um sólido no decorrer do tempo. Então, por definição, o fluxo mede isso. Quantidade de calor é dado em calorias e o tempo pelo Sistema Internacional de Unidades é dado em segundo. Então, nós dizemos assim, fluxo de calor mede a quantidade de calor que flui através de um sólido a cada segundo, tá? Muito bem. Mas uma outra coisa que os caras observaram, que esse fluxo de calor, ele dependia de variáveis físicas desse corpo, né? Então, o que eles perceberam? Por exemplo, que se eu pego um corpo feito de ferro e eu pego um outro corpo, mesmo tamanho, mesma espessura, só que feita de alumínio, e aí aqueciam essa extremidade aqui na mesma proporção. Então eu fornecia calor para essa extremidade na mesma proporção. O que os caras perceberam é que o fluxo de calor por aqui, o fluxo de calor aqui, ele era diferente do fluxo de calor aqui. O fluxo de calor no alumínio era maior do que o fluxo de calor que acontecia no ferro. Mas eles eram idênticos, tinham o mesmo comprimento, tinham a mesma espessura, estavam no mesmo ambiente, recebendo a mesma quantidade de calor e perceberam que o fluxo de calor aqui no alumínio estava maior do que no ferro. E aí foram fazer para o cobre, né? Vamos colocar o cobre aqui também. E aí, na hora que colocaram o cobre, eles perceberam que o fluxo de calor no cobre era maior ainda do que no alumínio. Então eles perceberam que os materiais, eles conduziam o calor de forma diferente. E para dar essa informação para a gente, eles fizeram o quê? Criaram uma variável chamada constante de condutividade térmica, ou simplesmente condutividade térmica, que vai ser representado pela letra K. Então, olha só, esse mesmo fluxo que eu coloquei aqui, o que eles perceberam é que ele dependia diretamente dessa característica intrínseca de cada elemento. Cada elemento, assim como cada elemento tem o seu calor específico, cada mudança de fase tem o seu calor latente, o seu coeficiente de atrito, o seu coeficiente de dilatação, cada material tem a sua condutividade térmica, que nós vamos representar pela letra K. E o que percebeu é que quanto maior a condutividade térmica, maior era o fluxo de calor. Quanto menor a condutividade térmica, menor era o fluxo de calor. Outra coisa que foi observada foi a seguinte: eles pegaram agora duas barras de ferro. Uma
desse tamanho, com essa espessura, e uma com o mesmo tamanho da anterior, só que mais larga. E aí forneceram a mesma quantidade de calor. Ó, lembrando que aqui você teria os átomos de ferro assim, aqui você teria os átomos de ferro assim. Aí eu já vou aproveitando e vocês olhando para cá e pergunto para vocês, na opinião de vocês, será que o fluxo de calor ali é o mesmo? Então eu tô jogando o calor aqui, a mesma quantidade de calor aqui, tá? Será que o fluxo de calor, a quantidade de calor que estava fluindo por ali vai ser a mesma? O que vocês acham? Vamos supor que cada átomo aqui consiga transferir da frente 20 calorias por segundo. Então esse cara passa 20 para esse, que passa 20 para esse, que passa 20 para esse, até chegar lá. A mesma coisa vai acontecer aqui embaixo. Esse vai passar 20 para esse, que vai passar para esse. Mas aí o que acontece aqui? Aqui só tem uma carreira de átomo passando 20 para frente. Aqui tem esse passando 20, esse passando 20, esse 20 e esse 20. Ou seja, no final das contas, quanto de calor que chegaria do outro lado? 40. 40 não. 20, 40, 60, 80 calorias. Chegaria a 80 calorias. Enquanto que nesse aqui só está chegando quanto? Só está chegando 20. Ou seja, os caras perceberam que quanto maior for a área do condutor, mais calor ele vai conseguir fluir através dali. Ou seja, perceberam que o fluxo de calor depende diretamente da área transversal. Emerson, eu ainda não entendi muito bem não. Então vamos pegar uma coisa prática. Você, como que você dorme no verão e como que você dorme no inverno? Com os olhos fechados, Emerson, com certeza. Mas vamos supor, no verão, sem ar-condicionado, seus pais ainda não colocaram o ar-condicionado na sua casa, então não tem ventilador, porque você queimou o ventilador brincando com ele, então você não tem. Como que normalmente nós dormimos durante o verão? A gente dorme esparramado na cama. Aí vai para o inverno, né? Mesmo com coberta, o que você faz? Você vai lá e encolhe todinho assim. Por que no verão você fica todo esparramado na cama e no inverno você encolhe? Por conta desse cara aqui, ó. Porque como você está no verão, está muito quente, você quer aumentar o fluxo de calor do seu corpo. Você quer perder calor o mais rápido possível para a sua temperatura ficar baixa. Porque a gente emite calor o tempo todo, tá? Então, você quer, no verão, para você ter uma boa noite de sono, você quer que a sua temperatura baixe. E o que você faz? Você se esparrama todo, aumenta a sua área para que o calor saia mais rápido. Quando vai para o inverno, você não quer que o calor saia, porque senão você vai sentir frio. Você quer reter o seu calor por mais tempo. Então o que você faz? Você vai lá e você se encolhe, porque você reduz a área de perda de calor. Por isso desse comportamento. No verão eu fico esparramado, no inverno eu fico todo encolhido. O encolher é para reduzir a área e reduzir assim a perda de calor, tá? Bom, uma outra coisa que eles observaram, mesmo material, ferro e ferro, mesma área transversal, mesmo comprimento, tá? Só que o seguinte, esse cara aqui, nessa extremidade, está a 80 graus Celsius. Aqui também está a 80 graus Celsius. Só que aqui está a 20, a outra extremidade, a 20 graus Celsius. E essa extremidade aqui está a 60 graus Celsius. Aí eu te pergunto, será que o calor que vai fluir aqui, a quantidade de calor que vai fluir aqui, será que vai fluir com a mesma velocidade que vai acontecer aqui embaixo? Tipo assim, aqui vai ter 40 calorias por segundo. Será que aqui embaixo vai ter também as mesmas 40 calorias no mesmo 1 segundo? O que vocês acham? Vou fazer uma analogia aqui. Imagine que isso aqui se traduza numa rampa inclinada em 60 graus. E aqui se traduza numa rampa de mesmo comprimento, tá? De mesmo comprimento,
só que inclinada em 20 graus. E você pega duas esferas idênticas. Você coloca uma esfera aqui e outra esfera aqui. E você solta as duas. Elas vão descer do mesmo jeito? Elas vão gastar o mesmo tempo para chegar aqui embaixo? Não, né? Quem vai chegar primeiro? A de cima. Mas por que a de cima vai chegar primeiro? Porque ela está numa altura maior, com isso ela tem mais energia potencial gravitacional. Ela estando mais ali em cima, a componente da aceleração da gravidade vai ser maior, porque a aceleração da gravidade é que está fazendo ela descer, né? E a aceleração da gravidade é para baixo. E aí, se você decompor aqui e decompor aqui, olha como a componente lá, ela está mais inclinada. A aceleração aqui vai ser maior do que aqui. Então, essa aqui vai chegar aqui primeiro, essa aqui vai demorar mais tempo. A mesma coisa vai acontecer aqui. O que acontece é que aqui na primeira situação, na situação A, o fluxo de calor aqui vai ser maior, o fluxo de calor aqui vai ser menor. Porque o que foi verificado que o fluxo de calor, ele depende diretamente da diferença de temperatura. Quanto maior for a diferença de temperatura entre duas extremidades do corpo, maior vai ser o fluxo de calor, tá? Por conta da diferença. Como está muito frio aqui e aqui está muito quente, você acaba tendo uma velocidade maior na transmissão do calor. E para terminar, porque foi verificado mais uma variável, imagine você que eu tenho duas barras de mesmo material, mesma área transversal, só que essa aqui tem 20 metros e essa aqui tem 8 metros. Aí você vai lá e fornece calor aqui para as duas, na mesma quantidade. A pergunta que eu lhe faço é, será que o fluxo de calor ele vai ser o mesmo nas duas? Bom, lembrando que o fluxo de calor ele depende do tempo, né? Ele é inversamente proporcional ao tempo. Quanto mais tempo eu gastar para transmitir o calor, menor é o fluxo de calor, certo? Então, olha só. Os dois estão na mesma diferença de temperatura, tá? Aqui está 80, aqui está 80, aqui está 20 e aqui está 20. Todas as outras, mesmo material, mesma área transversal, mesma diferença de temperatura entre as extremidades. Será que o fluxo de calor vai ser o mesmo? O fluxo de calor aqui vai ser o mesmo que aqui? O que vocês acham? Emerson, eu acho que é. Não é não. Porque se o fluxo de calor depende do tempo, vê se vocês acompanham meu raciocínio. O calor que está aqui, para poder chegar na outra extremidade, ele vai ter que percorrer 20 metros. O calor para sair dessa extremidade e chegar aqui, ele vai ter que percorrer apenas 8 metros. Lembrando, como a diferença de temperatura é a mesma, significa que a velocidade com que ele está sendo andando ali está sendo a mesma. É o mesmo material, né? É a mesma área. Então, a velocidade com que o calor está andando, tanto lá quanto aqui, está sendo a mesma. Só que lá ele tem que percorrer uma distância muito maior, né? E se ele tem que percorrer uma distância, vou passar o ΔT para cá, tá? Então a velocidade tá a mesma, né? Porque é o mesmo material, mesma diferença de temperatura, esquece a velocidade. Qual é a relação da distância com o tempo? Na mesma linha? Diretamente proporcional. Quem vai gastar mais tempo? Aquele que tiver maior distância para percorrer. Então, o fluxo de calor aqui e o fluxo de calor aqui não são iguais, gente. O fluxo de calor aqui em cima, ele é menor. O fluxo de calor, ele é menor porque o comprimento está maior. Ou seja, o fluxo de calor
ele é inversamente proporcional ao comprimento. Quanto mais comprido, menor vai ser o fluxo de calor. Mais tempo vai demorar para o calor sair de um ponto para o outro. Se eu juntar tudo isso aqui, eu chego numa relação. Fluxo de calor é K vezes A vezes ΔT, porque quando é diretamente proporcional, eu coloco tudo na mesma linha, tá? Como é inversamente proporcional, eu coloco dividindo. Então, uma outra equação do fluxo de calor, porque essa aqui, ela reflete a definição. Essa aqui reflete as variáveis. Fluxo de calor é K vezes A ΔT sobre L. A unidade continua sendo calorias por segundo, tá bom? Nossa, Emerson, vai ser difícil lembrar dessa equação, então. Um macetezinho para você lembrar da equação, o fluxo de calor é a equação da CAT-L, nome de pessoa. Então é só você lembrar, quero calcular o fluxo de calor, como é que você faz para achar o fluxo de calor? Pergunta para CAT-L. Só não pode esquecer que o L está no denominador, tá? Mas ó, CAT, o K, o A, o T, CAT, L. O K é a condutividade térmica, área, variação de temperatura e comprimento. Tudo no sistema internacional, tá, gente? Tudo no sistema internacional de unidades. Metro quadrado, graus Celsius, metros. E aqui vai estar a unidade feita lá, tá bom? Que é calorias por metro grau Celsius. Mas a unidade da quantidade da constante aqui, eu falo melhor para vocês quando a gente estiver resolvendo o exercício. Mas então, estou precisando saber qual é o fluxo de calor através de uma porta ou de uma janela. Pergunto para quem? Pergunto para a Catiele. Ela me responde qual vai ser esse fluxo de calor. Tá bom?